pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula de História. E hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. Eu trouxe aqui um material para vocês, onde a gente vai ver alguns conceitos, né? Alguns conceitos básicos, né? Sobre os povos da Mesopotâmia. Então a gente vai começar primeiramente falando da própria palavra, né? Da origem da palavra Mesopotâmia. Aí a gente vai dar continuidade sobre a formação, né, e a política, e a economia e sociedade, e por último a religião e cultura. Tá? Então são esses conceitos básicos aí que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos lá? Primeiramente, hoje, a região da Mesopotâmia, ela está localizada no Oriente Médio, aonde é o atual Iraque. Então hoje a gente vai localizar a região que era a Mesopotâmia no Iraque, né? Muito bem. Vamos falar agora então da origem da palavra Mesopotâmia. Primeira coisa que vocês têm que entender é que Mesopotâmia não se refere a nenhum país, nenhum continente, é uma região, tá? E essa região, ela fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Certa vez estava por ali, né, um grego, né, Políbio. Ele queria saber que região era aquela e ele não conseguia entender, né, o que os povos ali que viviam ali, ele não entendia a língua daqueles povos. Aí o que ele resolveu? Ele resolveu ele mesmo dar um nome para aquela religião, para aquela região. Então a região Mesopotâmia, ela é de origem grega, né, devido a Políbio, e ela quer dizer entre rios, região entre rios. Então vocês podem observar ali no mapa, né, que ela está localizada bem no centro, né? E ao seu redor nós vamos ter os dois importantes rios, Tigre e Eufrates, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho assim agora no geral sobre os povos da Mesopotâmia. Como nós vimos ainda há pouco, os rios Tigres e Eufrates, eles vão fazer toda uma diferença na estrutura da sociedade da Mesopotâmia. Por quê? Porque os povos da Mesopotâmia, eles vão ter uma dependência desses dois rios, tá? Então, para que haja vida, tem que haver, então, essa ligação entre o rio e a sociedade mesopotâmica, tá? Se por um lado, os rios são os melhores amigos do povo da Mesopotâmia, por outro, ele pode ser o seu pior inimigo, e a gente vai entender o porquê. Por que ele é bom? Por que ele se torna amigo deles? Porque através dos rios eles vão conseguir escoar todo o seu comércio, né? Então através do transporte marítimo eles vão poder então transportar as madeiras, as pedras, os utensílios, né? Através das hidrovias. Então, perfeito. Porém, no período, assim, quando chegava o período da primavera, lá nas montanhas do norte, havia o processo de geleira, né? Então, a primavera chegava, né? O gelo, né? Havia o processo de degelo. Essa água toda, ela vinha exatamente na direção da Mesopotâmia. E aí, gente, era um dilúvio, tá? Enchentes violentas, um clima constante de chuvas, as pessoas perdiam tudo, então era um Deus nos acuda, eles não sabiam exatamente o que fazer. E começa lá nos primeiros povos que vão habitar a Mesopotâmia, que são os sumérios, eles começam então a articular o que eles devem fazer para mudar aquilo. E eles começam então a pensar que eles precisam se organizar, que eles precisam criar uma forma, né, um grupo de povos, né, juntar os povos para criar estratégias de defesa, como pontes, estradas e principalmente diques. O que são diques? São valas, são valetas largas, aonde a água, né, que vai inundar os rios, ao invés dela inundar os rios e vir para a casa das pessoas, ela vai escoar bem para longe, né? Para um lugar bem longe que não vai atrapalhar então a vida das pessoas que viviam na região da Mesopotâmia, tá? Uma coisa interessante é que a religião, no geral, dos povos da Mesopotâmia, ela era politeísta. Isso quer dizer o quê? Que eles acreditavam em vários deuses, tá? Esses deuses, eles eram assim temperamentais e a religião deles era bastante fatalística, né? Assim, sempre direcionada para a morte. Por que os deuses eram temperamentais? Porque eles tinham assim um perfil humano. Então eles tinham ódio, eles tinham amor, eles tinham inveja, eles tinham vícios, tá? Então eles representavam exatamente, né, as características humanas. Por isso que eles eram chamados, né, conhecidos como deuses temperamentais.
A forma de governo deles era teocrática. O que quer dizer teocracia? Quer dizer que o governante, o rei, né, a pessoa que governava aquela região, ele era representante direto de Deus. Então, quando ele colocava a sua coroa, quando ele sentava no seu trono, ele já não era um simples mortal. Ele era a personificação de um Deus. Por isso que é chamado, então, de teocracia. Tudo que ele fazia era pela vontade de Deus. Tá? Os sumérios foram os primeiros povos que surgiram e com eles surgiu também as primeiras cidades. Tá? Então, nós vamos ter essas primeiras cidades que vão crescer e vão se formar, né, vão ser chamadas de cidades-estados. Essas cidades-estados, elas eram bem grandes e elas tinham uma autonomia, uma não dependia da outra. E por isso que era constante elas viverem em brigas, em guerras, né, uma querendo, né, conquistar a região, a terra da outra. Tá? E nessas cidades-estados, então, nós vamos ter a formação de grandes impérios, que a gente vai ver daqui a pouco. A economia deles era baseada na agricultura, apesar de eles desenvolverem, né, eles têm um grande desenvolvimento no comércio, mas a base da economia deles era a agricultura. Eles tinham uma servidão coletiva, não quer dizer que eles eram escravos, mas havia assim, um grande contingente, um grande número de camponeses, né, de agricultores, de artesãos, e todas essas pessoas, né, vamos dizer assim, os mais pobres, né, eles eram submetidos, né, subordinados ao governo, né, maior, que era a autoridade do rei. Tá? E foram os sumérios também que criaram, eles que inventaram a escrita cuneiforme que a gente viu lá no início lá da pré-história, né? Quando a gente terminou de falar da pré-história, o surgimento da escrita, e uma delas foi a escrita cuneiforme, que era, né, em formato de cunha, né? E criada pelos sumérios. Agora falando especificamente dos sumérios, né, e acadianos, mais ou menos 2000 a.C., né, foram quando eles surgiram. Né? O que eles nos deixaram? Qual foi o legado que os sumérios deixaram para nós? Primeiro, né, o surgimento das cidades. Claro que primeiro eram tribos, depois vilarejos, que foram crescendo, se tornaram cidades e depois cidades-estados. Eles também, como a gente já viu ainda há pouco, eles nos deixaram a escrita, né, a escrita cuneiforme. Eles criaram a carta de crédito. O que é isso? É exatamente aquilo que a gente faz hoje. A gente vai lá no banco e presta dinheiro, num determinado tempo a gente tem que pagar aquele valor, só que com juro. Então, cartas de crédito foi criado lá na Mesopotâmia. E eles tinham um herói, o primeiro herói já que se fala na história, né, da literatura, era Gilgamesh. Tá? Gilgamesh, então, foi o primeiro herói criado pelos sumérios. É mais ou menos uma espécie de super-homem, né? Daqueles os Vingadores. Então, era Gilgamesh. Ok? Muito bem. Aqui eu trouxe para vocês entenderem melhor um quadro que é uma periodização. Só para vocês terem uma ideia, os sumérios, os povos da Mesopotâmia, eles não começam na história, tá? Propriamente dita. Eles vão surgir lá na pré-história, no finalzinho da pré-história. Mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo, então nós vamos ter lá na pré-história, no período neolítico, nós vamos ter aquelas primeiras aldeias, né? Isso a gente vai chamar de sedentarização. Lembra que antes eles eram nômades? Pois agora eles vão ser sedentários, né? Eles vão ter toda aquela estrutura lá de comunidade, de grupos. Então, e ali surgem então os primeiros povos, né? O primeiro povo, né? Que são os sumérios, mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. Esses primeiros povos que surgem, né? Que vão dar origem aos sumérios, eles se estendem até a escrita, né? Até o surgimento da escrita, que no caso aqui é a escrita cuneiforme. E eles aí vão criar também as primeiras cidades. Olha que interessante. Depois, né? Eles começam na pré-história e se estendem até a Idade Antiga, que já faz parte da história. Os sumérios também nos deixaram um legado que são a construção dos zigurates. Os zigurates, eles eram mais ou menos parecidos com o que eles representavam, o que as pirâmides representavam para os egípcios, né? Então eram grandes construções, eram palácios, né, chamados zigurates, e eles eram templos, né, com fins religiosos. Então eram palácios que tinham fins, né, o cunho deles era religioso. Porém,
como era muito grande, né, muito extenso, eles armazenavam armas, em épocas de seca, em épocas de chuva, eles guardavam também todos os cereais, né, toda a produção que eles tinham, eles guardavam também nos zigurates. Mas a função principal era a questão religiosa, né, era um templo religioso criado lá pelos sumérios. Lembrando que sem argamassa, uma pedra sobreposta à outra, né, verdadeiros monumentos. Agora nós vamos falar dos assírios, né, o Império Assírio. Eles são semitas, viviam nas montanhas do norte. Havia duas capitais, Nínive e Assur. Né? Também criaram a primeira biblioteca e eles também foram os primeiros a utilizar a cavalaria com armas de guerra. Né? Ficaram conhecidos pela crueldade para com os povos vencidos. Para vocês entenderem essa história, é assim, eles eram conhecidos como arrancadores de olhos. Então a própria palavra já diz tudo, né? Eles literalmente arrancavam os olhos dos seus inimigos. Eles usavam requintes de crueldade para dominar, então eles eram conhecidos, né? Os outros povos tinham muito medo dos assírios, porque eles eram assim extremamente cruéis. Alguns exemplos da crueldade, dos requintes da crueldade, eles esquentavam azeite e jogavam na pele da pessoa, tá? Então isso era uma das formas de punir os seus inimigos. Outra forma era amarrar a pessoa em 2 cavalos e fazer com que os cavalos tomassem direções opostas. Né? Vocês imaginam o que acontece com a pessoa. Eles enterravam a pessoa na areia, né, no deserto, até a cabeça, aonde os animais, os predadores vinham, né, e literalmente devoravam a pessoa viva. E uma das coisas assim que eu acho assim que era o cúmulo é quando eles pegavam a lança, eles tinham lanças e eles enfiavam, eles introduziam no ânus da pessoa até a sua garganta. Então eles usavam assim de requinte de crueldade para mostrar como eles eram assim implacáveis com seus inimigos. E os babilônios, os sumérios, os acadianos, todos tinham assim um receio de confrontar com os assírios, tá? Então eles eram conhecidos por exímios guerreiros e também eles já adaptaram armas de guerra, né, como espadas, elmos, capacetes, né? Então eles usavam armas que faziam parte da sua cavalaria e que facilitavam muito no momento lá dos conflitos, das guerras que eles tinham com seus inimigos. Aqui nós temos a muralha de Nínive, né? É a antiga capital da Síria. Vocês podem observar a preocupação que eles tinham de se proteger, né? Então são muralhas antigas que existem até hoje, né? Que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade e que eles criavam, né? Exatamente para se proteger dos povos inimigos. Realmente é um espetáculo, né? Lembrando que foi feito isso lá na Idade Antiga, né? Sem nenhuma tecnologia. Quer dizer, nenhuma tecnologia nossa, né? E aqui nós temos o rei, né, o rei assírio, que era Assurbanipal. Assurbanipal era um rei assim implacável, né? Como o povo assírio era implacável, o rei não podia ser diferente. E eles viviam, a forma com que eles viviam é o que a gente conhece como modo de produção asiática. O que quer dizer isso? Modo de produção asiática é quando o governo, representado pelo rei, ele é que manda em tudo. Então, ele que decide aonde você vai trabalhar, o que você vai comer, o que você vai vestir, tá? Então, você não faz nada sem autorização do governo. É ele que decide. As terras, as casas, tudo é dele. Tudo pertence ao governo. E é ele que determina o que cada um vai fazer, o que cada um vai ser dentro daquela sociedade. Por isso que é chamado de modo de produção asiática, onde o controle de tudo, né, da economia, da política, está no governo. Tá? É o governo que é o detentor do poder. Agora nós vamos falar do Império Babilônico. Né? O primeiro rei do Império Babilônico foi Sargão, isso por volta de 1800 a 1600 antes do nascimento de Cristo, né? E ele então que vai criar o primeiro Império Babilônico, tá? Aí nós vamos ter, né, os amoritas, semitas, que fazem parte desse Império Babilônico, e entre eles nós vamos ter o famoso rei Hammurabi, tá? Então o rei Hammurabi, ele vai ficar conhecido porque no governo dele, né, ele é um importante, né, governante, né, um importante rei, e é no seu governo que ele vai criar um conjunto de leis escritas. Já existiam leis, mas agora nós estamos falando em leis escritas, né? E uma lei famosa é a Lei de Talião. A Lei de Talião quer dizer o quê? Talião quer dizer o quê? Tal qual. Então, da mesma forma que você fez alguma coisa para alguém,
você vai receber da mesma forma, tá? É o que a gente chama de olho por olho, dente por dente, tal qual, tá? A gente daqui a pouco vai ver como é que funcionam essas leis. Mas antes disso, eu gostaria de colocar para vocês que o Império Babilônio, o legado que ele deixou para a humanidade foi a construção dos Jardins Suspensos, a Torre de Babel. Eu imagino que vocês já tenham visto uma ilustração da Torre de Babel. Ela não é daquela forma igual a Torre Eiffel, ela não é daquele jeito, tá? Ela é quadrada, ela nunca foi redonda, né? A gente vê lá nos livros, mas ela não, a arquitetura deles era fazer construções quadradas, prédios quadrados, tá? E esse conjunto de leis, né, que é o Código de Hammurabi. Então vamos ver aqui, eu trouxe para vocês alguns fragmentos desse código para vocês entenderem bem do que se refere essa questão de olho por olho, dente por dente. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Se um homem bater em seu pai, ele terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o seu olho. Se um médico tratar a ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, ele terá, né, o médico ele vai ter as suas mãos decepadas. Se um arquiteto construir para um outro uma casa e não fizer bastante sólida, e se essa casa cair matando o dono, esse arquiteto é passível de morte. Então o arquiteto também vai morrer. E se for o filho do dono da casa quem morrer, né, que morreu, quem vai morrer no lugar do arquiteto é o filho do arquiteto. Então por isso que é olho por olho, dente por dente. Só que tem um detalhe aqui que daqui a pouco a gente vai ver, né, que tem uma pequena diferença aí nesse olho por olho, dente por dente, tá? Ainda falando do Império Babilônio, agora nós vamos falar do segundo Império Babilônico. A Babilônia, com a sua nova capital, ela vai conquistar a Síria, o Líbano e a Palestina. E o principal rei do segundo Império Babilônico é Nabucodonosor. Você já deve ter visto lá na Bíblia, né, esse nome. Ele construiu um jardim suspenso. Interessante que esse jardim suspenso que ele construiu, ele mandou construir para sua esposa. Ele era apaixonado pela esposa, então ele, né, pediu para que fosse criado então os jardins suspensos para ela, ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo, né? Ele também expandiu o sistema de irrigação da Babilônia e expandiu o mapa, né, o mapa do Império Babilônico. E a base da economia dos babilônios era o comércio, apesar deles também praticarem agricultura. Aqui eu trouxe para vocês, dentro da civilização mesopotâmica, os jardins suspensos, né? Podem observar como a leveza, né, dos palácios, né, com as árvores, com as folhagens, ficou muito bonito, né? Então eles lá no período da Idade Antiga, eles tinham todo esse cuidado aí da arquitetura. E também as ruínas das muralhas lá da Babilônia, tá? Lembrando que eram pedras sobrepostas umas sobre as outras, né? Uma verdadeira arquitetura, né, para a época. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre a Mesopotâmia e eu vou encerrar a nossa aula deixando um desafio, tá? E o desafio da nossa aula é exatamente sobre o Código de Hammurabi. Então eu trouxe aqui para vocês 3 artigos, tá? O primeiro artigo é o 200 e ele fala o seguinte: se um homem arrancou um dente de um outro homem livre e igual a ele, arrancarão o seu dente. Artigo 201. Se ele arrancou o dente de um homem vulgar, ou seja, de um homem pobre, ele pagará 1/3 de 500 gramas de prata. Vocês entenderam? Se a pessoa é do mesmo nível dele, ele vai ter o mesmo castigo. Se a pessoa é inferior a ele, não precisa arrancar o dente dele, é só ele dar uma indenização lá para a pessoa, está tudo resolvido. Artigo 202. Se um homem agrediu a face do outro homem que lhe é superior, será golpeado 60 vezes diante da Assembleia com um chicote de couro de boi. Então, se você afrontar alguém que é superior a você, você vai ser chicoteado em público, né? 60 vezes ainda com chicote de boi. Tá? Então, esse é um dos 3 artigos que eu achei interessante, né, que eu destaquei para vocês. Qual é o desafio? Eu quero que vocês façam uma análise, né, desses 3 códigos da Hammurabi, comente com seus colegas e com o seu professor, e responda o seguinte: a aplicação da pena, ela está relacionada ao crime cometido ou à posição social que a pessoa exerce? Então eu quero que vocês discutam com o professor de vocês, com os colegas de vocês, e na próxima semana a gente vai falar sobre isso, ok? Então fica aqui um forte abraço e até a próxima!